Bom dia, bom dia! Tá começando mais uma Hora Morning, aqui é Felipe Fattori, hoje pro episódio de número 30, vamos lá? Vamos lá pro nosso 30º episódio, hoje completamos em número de episódios um mês, né, de Hora Morning, pra falar sobre o nosso tema central de hoje é Black Friday, hoje dia 26 de novembro, comemora-se... ou celebra-se a Black Friday, que na minha opinião é o maior espetáculo de ilusionismo que o mundo já presenciou. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Black Friday, vai falar sobre o famoso tudo pela metade do dobro e como que você deve se blindar para isso, né? Hoje a nossa sociedade entrou num consumismo desenfreado, né, estimulado aí. Existem muito mais força de marketing do que força de educação financeira, força de educação emocional, de inteligência emocional. E com isso, essas empresas, esses marketings das empresas, eles facilmente conseguem entrar na cabeça das pessoas através de táticas, de técnicas de persuasão e influência, e o que leva as pessoas a fazer, às vezes, uma coisa boa, que é a compra não é uma coisa boa, mas muitas vezes uma coisa que não é boa para aquela pessoa, né? Então, para você ter uma ideia de como tudo isso está desenfreado, essa prática da Black Friday é uma coisa desenfreada, que hoje já nem é mais Black Friday, os caras fazem Black November, eles querem não só o dia, eles querem fazer o mês todo, e às vezes as empresas que não fazem essa Black November fazem a Black Friday começando na segunda-feira, tipo, Black Friday é pra começar na sexta, né, mas aí existe essa força de consumismo por trás de tudo isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo isso são datas criadas para induzir nós a gastarmos, tá? São datas que foram criadas. Então, por exemplo, você pega todas as datas comemorativas, por exemplo, o Brasil, ele é um país, na sua grande maioria, cristão, né? Quase na sua totalidade. E por ser um país cristão, o Natal e a Páscoa são dois feriados muito fortes por aqui. Só que o Natal, ele é simbólico, onde a gente comemora, deveria, pelo menos, comemorar ou simbolizar o nascimento de Jesus. O consumismo simplesmente coloca tira essa figura importante que existe, coloca um Papai Noel, que é um carinha que te traz um presente, e aí aquela data que era para celebrar uma figura que é de extrema importância para todos os adeptos do cristianismo, passa a ser um ponto, passa a ser um dia criado para movimentar o comércio, para fazer você gastar. A Páscoa também não é diferente. Aonde que era para se celebrar a ressurreição de Cristo, celebra-se o coelhinho da Páscoa, você comprar ovos de Páscoa, você comprar ovos de chocolate. Isso são só essas duas principais, sem contar as outras: dia dos namorados, dia dos pais, dia do médico, engenheiro, dia do pedreiro. Tem dia pra tudo aqui nesse país, porque são datas criadas para estimular o comércio. Então, são datas muitas vezes criadas por publicitários, né? Então você tem aí caso do Dia dos Namorados, que foi, se eu não me engano, foi o pai do governador de São Paulo atual, João Dória, que introduziu essa data, que era publicitário e tal, e aí, como ferramenta para estimular o comércio, foi-se criada essa data, né? Então, foi-se herdado, né, do costume, da tradição que existia americana e tal. Então, são datas criadas para enfatizar o teu consumo, porque eles usam os seus instintos naturais de você querer, de você precisar de algo, para você comprar aquilo que
em alguns casos ou muitas vezes você nem precisava. Então, todos esses espetáculos que acontecem, eles te fazem ser uma marionetezinha na mão dessas pessoas. Você é uma marionetezinha na mão dessas pessoas quando você se sujeita a essas datas, tá? E para muitas pessoas, elas dão passos além do que elas podem dar, simplesmente por entrar nessa onda que todo mundo está entrando, simplesmente por participar, pelo sentimento de pertencimento. Não que isso seja errado ou certo, mas existe a necessidade de você se pertencer entre aspas, ao bando. Então cria-se todo esse negócio e às vezes o resultado disso é o acúmulo de dívidas, né? De pessoas que dão passos maiores que a perna. Então, a gente já vai entrar agora no tema central. Então, compartilha esse vídeo com no mínimo 3 pessoas para você passar esse vídeo para alguém que está precisando. Então, pega aí alguém que está realmente precisando ouvir essa mensagem, já compartilha com no mínimo 3 pessoas aí para a gente continuar aqui para nossa, podemos chamar de chave mestra. Tá, então, hoje a gente vai falar, essa mensagem de hoje, ela foi criada em cima de um verso base, como sempre, como a gente faz aqui, um verso bíblico, tá? Que a gente sempre analisa aqui de forma não religiosa, mas sim de forma como sabedoria, tá? De algo aí que está funcionando há muito tempo. Então, se você acredita aí que a Bíblia é a verdade, se você acredita que esse instrumento aí milenar carrega princípios importantíssimos de vida, então vem comigo que a gente vai falar sobre eles, tá? A gente vai meditar em Lucas capítulo 12, versículo 15, onde ele fala assim, Jesus, tá? Então lhes recomendou, Jesus: tende cuidado e guardai-vos de qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, tá? Então, para a gente entender um pouco isso, eu queria, para a gente tentar conceitualizar tudo isso. Como que funciona o processo de compra na nossa cabeça? A gente já falou, a gente sempre fala aqui que o dinheiro é uma coisa emocional, e esse é o motivo de você estar me assistindo nesse Aurea Morning, tá? Nesse programa aqui, a gente fala sobre inteligência financeira. A gente fala principalmente sobre os 3 pilares importantes da vida financeira de uma pessoa: a inteligência emocional, o gastar bem e o ganhar mais, tá? Então esses são os 3 pilares que a gente fala de inteligência financeira nesse programa. A gente sempre fala que a gente compra, o processo do dinheiro na nossa vida é uma coisa emocional, tá? Então, todo o processo de compra que você faz na sua vida, você compra por emoção e você justifica com lógica, tá? O que isso significa? Significa que o processo de você decidir comprar algo, tá? Ele é emocional. Você decide pela emoção. Só que a sua cabeça, ela sempre vai buscar algum argumento lógico. Então você entra lá numa loja para comprar alguma coisa, aquilo é uma decisão emocional. Só que para você comprar, instintivamente você já pensa um argumento lógico para você fazer, né? Então, para você ter como base naquela compra. É algo instintivo que acontece aí na tua cabeça. Então, a prova disso é que você vê tantas pessoas que compram, e às vezes compram o que não é nem necessário, e elas sempre arrumam uma justificativa. Às vezes a justificativa é bem besta, às vezes a justificativa é uma justificativa inútil, que não tem sentido, mas existe uma justificativa, seja ela boa ou seja ela ruim. Então, às vezes você pega uma pessoa que tem 300 pares de sapato, ela vai, passa lá na frente da loja, ela compra mais um par de sapato, e aí você pergunta pra ela: nossa, mas você já tinha 300 pares de sapato, pra que você tá comprando um lá? Tava na promoção. Então, por mais que a justificativa não faça sentido, a sua cabeça sempre pensa numa justificativa de lógica pra você
para você justificar esse processo de compra. Por quê? Porque existem papéis, tá? Papéis na nossa cabeça, que é o da razão e o da emoção, tá? Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos balancear ao máximo essa balança da compra, digamos assim. Então, a nossa decisão, ela precisa ser racional. A nossa decisão, ela precisa ser influenciada por aspectos racionais. O papel da emoção, ela é um indicativo, tá? Ela sinaliza algo bom. Então, às vezes, existem coisas, tá? Por exemplo, ferramentas de marketing. Quem é do marketing vai conhecer que existe uma ferramenta chamada gatilhos mentais. Gatilhos mentais são ferramentas, tá, de persuasão para você acessar a área emocional do cérebro de uma pessoa para levar ela a comprar, para levar ela a determinada ação, tá? Isso não necessariamente é ruim, porque às vezes você é uma pessoa tão traumatizada, às vezes você é uma pessoa que tá com um bloqueio mental muito forte que a sua razão tampa totalmente aquele indicativo que a emoção tá querendo te dar. Então a emoção muitas vezes indica algo que pode ser bom para você, tá? A emoção ela é um sinalizador, mas ela nunca pode ser um fator de decisão, tá? Você tem que sempre balancear essa atitude, a balança da compra na sua vida, de modo que você consiga sempre levar o racional na frente, deixar a emoção, claro, atuar, com certeza, não tem como a decisão é emocional mesmo, mas ela precisa ter o papel de indicação, tá? De sinalização, tá? Então, a gente falou de persuasão, mas existe uma grande diferença entre persuasão e manipulação, tá? Persuasão é você levar a pessoa a fazer uma coisa que é bom para ela, tá? A manipulação já é diferente. A manipulação é você levar a pessoa a fazer uma coisa que é bom só para você e não é bom para ela, tá? Então, o que acontece muitas vezes nesses espetáculos de fraude, nesses espetáculos de ilusionismo que acontecem nessas datas comemorativas, é um espetáculo de manipulação, porque leva pessoas muitas vezes a fazerem coisas que elas não querem, simplesmente pelo prazer de comprar, ou então essas empresas que se dizem entrar, por exemplo, numa Black Friday, aumentam o preço antes para depois vender pela metade do dobro. Então, isso é nada mais, nada menos, é um espetáculo de manipulação. Você está aumentando um preço para você fingir que você está entrando, fingir que você está participando de uma Black Friday. Então, isso não deixa de ser um espetáculo de manipulação. E é isso que você tem que estar muito atento, porque, na minha concepção, 70% das empresas entram num espetáculo de manipulação e poucas entram num espetáculo verdadeiro de realmente... existem empresas que entram realmente num verdadeiro de usar a Black Friday como alavancar as vendas e vender pelo preço justo de verdade. Existem empresas sérias, só que a maioria, elas aumentam o preço 1 mês antes, 2 meses antes, para você... para que chegue nesse dia. Algumas descaradamente aumentam até 2 dias antes. Então, as empresas as maiores, elas vêm aumentando o preço 1, 2 meses antes para não ficar sutil para quem está querendo comprar aquilo. E aí 2 meses antes essa empresa aumenta o preço para depois chegar no dia da Black Friday e vender pelo preço que estava antes. É o tudo pela metade do dobro, tá? Então, muitas vezes isso acontece na nossa vida, essas compras irracionais, elas acontecem pela falta de gestão das emoções que a gente tem, tá? Então a falta da gestão das emoções na nossa vida, ela é o fator principal, tá? Em alguns casos as pessoas têm problemas realmente em gerir as emoções, problemas sérios. Então você vê casos de ansiedade, casos de depressão. A pessoa compra por causa que é viciada na sensação de comprar, no estímulo que é a comprar. A pessoa é carente, precisa daquele afago
que a compra dá nela. Então, tudo isso são distúrbios psicológicos, tá? E o consumismo compulsivo, ele é uma doença que precisa ser tratada, tá? Uma doença que não é frescura, não é... Se você tem esse tipo de condição, não é uma frescura sua. Às vezes é um problema, tá? E ele precisa ser tratado. Você precisa de ajuda profissional. Às vezes a educação financeira, ela não é mais suficiente para te dar o que você precisa. Porque muitas pessoas têm o conhecimento técnico, mas as emoções falam primeiro. As emoções que estão ali no processo de compra, que tem a características de passar à frente, liderar. Então, se você pode ser muito bom em educação financeira, se você não tem a inteligência emocional, por isso que um dos pilares da Áurea é você dominar a inteligência emocional, porque você pode ser muito bom em educação financeira. Você pode saber que receitas menos despesas tem que dar um número positivo, né? Mas se as suas emoções não estão bem controladas, se as suas emoções não estão no lugar, você vai fazer coisa errada, tá? Então, não é uma frescura, não é nada, isso aí precisa de ajuda profissional, você precisa de inteligência emocional, tá? Em casos mais sérios, buscar ajuda profissional disso, um psicólogo, um terapeuta, um coach, para te ajudar nisso daí, tá? Então, como que você se blinda desse espetáculo de ilusionismo que existe? Como que você se blinda de ser uma marionete na mão dessas empresas? Porque se você, como a gente falou, se você entra nesse jogo, você está sendo dominado, você está sendo manipulado, você está sendo controlado por essas empresas. Então, como que você se blinda? Resista à compra desnecessária. É simples, não tem outro segredo, tá? O supérfluo, a coisa supérflua, é tudo aquilo que foge do necessário. E cada pessoa, ela tem algo que é necessário para ela, tá? Então, o necessário não necessariamente precisa ser aquilo que é o mínimo possível, tá? O necessário é aquilo que você julga ser bom para você ter o estilo de vida que você almeja ter, tá? Então, se você, por exemplo, não há problema em você comprar, sei lá, você tem 10 relógios, aí você quer comprar o 11º. Não há problema em você comprar. O problema é quando isso foge do necessário da tua vida. Se isso é uma coisa, se você é uma pessoa que coleciona, que você gosta, que você admira e você usa os relógios por você gostar, é uma coisa. Agora, se você é uma pessoa que chega e joga o relógio em casa e vai usar um ano depois, ou nem usa, é um outro tipo de caso, tá? Então, o supérfluo, ele é tudo aquilo que foge do necessário na sua vida, tá? E lá em Lucas, voltando lá no nosso verso base de hoje, lá em Lucas 12:15, ele fala, né? Então, tende cuidado e guardai-vos de qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, tá? Então, cuidado com essa sua cobiça, com essa sua... digamos, usando aqui o verso, com cuidado com a avareza, que são desejos desenfreados de você querer algo simplesmente pela abundância. A abundância do teu ser não constitui quem você é. E isso é uma coisa importante. O seu valor não é medido pelo que você é. Perdão, o seu valor não é medido pelo que você possui. O seu valor é medido pelo que você é. Então, esse é um grande problema de uma sociedade, da nossa sociedade majoritariamente capitalista, é que as pessoas são medidas pelo que elas têm, tá? Então, não tem como negar que, claro que não são todos os casos, mas você mede pessoas pelo que você tem, inconscientemente, tá? Você mede pessoas pelo que você tem. Você quer ouvir alguma coisa de uma pessoa, você mede essa pessoa pelo que ela é, pelo que ela tem. Você quer saber se você tá ali, o seu olho, quando você enxerga uma pessoa, ela bate o olho e já sabe, ela já faz um scan do que essa pessoa pode ser, tá? E aí, muitos casos que você vê que, por exemplo, uma pessoa... você vê, por exemplo, recentemente eu tava andando na Avenida Paulista, em São Paulo, e na Avenida Paulista, lá nos calçadões, tem muitos moradores de rua, tá? Então,
certa vez eu estava observando um morador de rua chegar perto de uma pessoa e essa pessoa ela cria tipo uma repulsa, tá? Isso aqui não tô falando algo mirabuloso, nem que isso é uma coisa que acontece por conta, é uma coisa quase que instintiva. Existe você fica com uma repulsa, não deveria, mas você tipo fica ali com um estado de alerta, talvez por medo, mas porque a nossa sociedade, o nosso ambiente faz nós medirmos pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Então, a pessoa cria uma repulsa. Eu vi essa pessoa, ela cria ali, tipo, um mendigo chega ali, um morador de rua chega pra fazer um pedido, alguma coisa, a pessoa, tipo, não, tipo assim, dá uma... não necessariamente maltrata, mas dá uma menosprezada. Não tem como dizer que não é uma menosprezada. E aí, em seguida, chega uma pessoa de terno, gravata, super bem vestida. Essa pessoa, tipo, o comportamento totalmente, o peito se abre. Essa pessoa fica muito mais receptível a receber aquela informação que ela está vindo, porque instintivamente nós temos esse comportamento. Então é importante que você entenda que nós possamos colocar isso na nossa cabeça, que o nosso valor ele é medido pelo que nós somos, nem não pelo que nós temos. Então isso é muito importante na nossa vida, que a gente possa entender, a gente possa se distanciar dessa necessidade de abundância que existe, né? Como não há problema você ter, não é problema no possuir, não há problema não há problema na posse, mas o desejo desenfreado pela abundância é um perigo muito grande na nossa vida, tá? Então, lá em 1 Coríntios 6,12, fala assim: todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo lhe convém, tá? Então a gente precisa saber diferenciar essa linha do que é necessário do que é fora do necessário, se a gente está ali querendo se abundanciar demais com aquilo que não é necessário, porque a gente fere princípios de Deus. Porque você pega, por exemplo, a criação, você pega a natureza, tá? A natureza, ela naturalmente, ela pega aquilo que é necessário para ela. Então uma árvore, ela não estoca mais água do que é necessário. Ela pega a água, ela suga a água, os minerais da terra, daquilo que é necessário. Você pega, por exemplo, o leão. Tá? O leão ele vai caçar, ele sai à caça para ele se alimentar quando é necessário. Ele nunca vai estocar aquilo que não é necessário para ele. Então, recentemente eu vi um vídeo de uma pessoa que colocou uma caixa de frutas perto de vários macaquinhos, né? E aí colocou aquela caixa de fruta ali, e aí começaram a vir vários macaquinhos pegar aquelas frutas que estavam ali na caixa. E eu comecei a observar que os macaquinhos, eles pegam tipo uma fruta, a caixa tá cheia, várias. O macaquinho ele pega uma fruta, no máximo 2, máximo 3 ali, que é o necessário para ele. Só que aí a gente traz isso, você já viu aqueles bolos de aniversário da cidade? Aquela coisa horrível. Tem aquele bolo de aniversário da cidade, aqueles bolo de metro gigantesco, e aí as pessoas começam a meter a mão e colocar dentro da sacola e começar a estocar aquele negócio assim, aquela coisa horrível, aquele espetáculo deprimente de ver pessoas ali se batendo para colocar sacos e sacos daquele bolo. Isso é doença, gente. Isso é doença, tá? Então a lei da natureza, a lei de Deus é a lei do necessário, tá? Todos os seres vivos, eles pegam daquilo que é necessário, tá? A abundância, por mais que exista essa frase, abundância e tal, eu quero abundância e tal, a abundância, quando a gente foca nela, ela é prejudicial para a nossa vida, tá? Então cuidado com as enganações que você vai enfrentar nessa época de Black Friday, nesses dias, e se estende, né, esse processo, tem acho que é Cyber Monday, que vai acontecer na segunda-feira. Então toma muito cuidado, porque são espetáculos aí que são feitos para levar você a comprar mesmo, tá? Então cuidado com as enganações, cuidado com as manipulações. Existem ferramentas hoje, tecnologia, que podem te ajudar. Um exemplo deles é o Buscapé. O Buscapé é um site que você entra lá, não é um grande fator de decisão, mas você pode ter
análises legais ali, que tem um gráfico, você escolhe ali o produto que você quer comprar, por exemplo, um microfone, você entra lá, digita o modelo do microfone, ele te mostra um gráfico do histórico do preço desse microfone nos últimos 6 meses, tá? Então você consegue ver se esse preço desse microfone está realmente barato ou se ele é uma coisa que está sendo alvo de manipulação, que cresceu ali 1, 2 meses antes ou dias antes e agora caiu de novo só para te levar a comprar, tá? Então cuidado com as enganações. Nossa frase do dia hoje é... e detalhe, se você entende que esse tipo de mensagem é importante para alguma pessoa, para um amigo, para um familiar, compartilha, não deixa de compartilhar esse vídeo com no mínimo 3 pessoas, tá? Porque existem pessoas que estão precisando ouvir isso, tá? Um conhecimento que vai libertar pessoas e você pode levar esse conhecimento para essa pessoa e pegar esse mérito todo para você aí, porque eu sou só um mensageiro aqui, então você pode fazer isso daí e levar essa mensagem adiante para um lugar onde muitas vezes eu não conseguiria chegar. Então compartilhe nos seus grupos. Depois, se você for assistir posterior no YouTube, deixa o seu curtir, se assina nosso canal, tá? E vamos para a nossa frase do dia. Cuidado com tudo pela metade do dobro. Fica atento, a gente retorna na segunda-feira. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui e um excelente final de semana para você, para sua família. Fica na paz de Deus e um grande abraço. Tchau, tchau.